Tamo no ar. Mais uma vez, BravaCast, começando. Segunda edição, hoje é uma edição bem especial, muito importante pra gente, né, amor? Vamos falar um pouquinho sobre isso, então vamos lá, começar. O nosso convidado de hoje é da família Brava Norte, um cara muito especial, Leonardo Matoso, nosso gerente aí na frente, faz um trio com a gente de linha de frente com a galera de baixo, nosso gerente, parceiro. E nossa história também é bem bacana de como tudo começou, né, Léo? Como tu veio pra cá, enfim, uma fase importante pra nós também. Verdade, né, Bruna? Quando eu cheguei, a gente acabou... Nos conectamos por momentos muito parecidos, né? Vocês estavam num momento de transição muito forte. Eu também estava num momento de transição muito forte, no meio de uma pandemia. Sim. Eu estava morando em São Paulo, estava numa grande empresa, eu estava lá fazendo uma consultoria para Cris Arcangeli, né? Do Shark Tank. Nossa. Tava com ela, mas o meu contrato... lá era frequência muito alta. Lá era muito alta. Mas era um momento que estava encerrando esse meu contrato também com ela e eu não tinha intenção de renovar, porque eu queria voltar aqui pro Sul. E eu tinha um desejo, um sonho muito forte de morar aqui no litoral, né? E aí acabou que a gente acabou se encontrando, né? Através de uma indicação que é da Melissa, né? E já era algo pessoal, né, Léo? Era algo pessoal. Não era nem tanto um desejo profissional, né? Não, era totalmente pessoal. Totalmente pessoal. Eu nunca tinha pensado em vir de uma forma mais... digo antes, justamente pelo fato assim, falei, o que eu vou fazer lá? Né? O que vai acontecer comigo lá? E aí a gente sempre fala, né, que tudo que a gente sonha com muito desejo, que a gente tem que arde o coração, uma hora vai acontecer, né? Exatamente. E ardia muito forte meu coração em vir morar pra cá. E aí, tanto que foi muito rápido, né, eu chegar aqui. Sim. A gente conversou numa segunda, na quarta eu estava aqui pessoalmente, no sábado eu já vim embora. Sim. Foi muito rápido. Nós conseguimos já apartamento, moradia, tudo. E legal, Léo, que assim, tu tava numa fase que não era do mercado imobiliário. Mas a tua carreira sempre foi pessoas. Sempre foi pessoas. Que exato. É o que casa, que é o que faz a nossa coisa acontecer aqui, né? Pessoas. Exato. Então por isso que não certo. Houve essa união, porque vocês estavam nessa busca, né? De trabalhar com pessoas. Até mesmo quando eu cheguei aqui, vocês tinham 15 corretores que já eram do mercado. E vocês iniciaram tudo do zero, assim, né? Dispensaram todos. Essa história da Brava Norte, né? Que é esse casal que se chama Bruno e Rafael e o Léo, é muito interessante de contar, porque ela de fato acaba sendo uma união de propósitos e tem algo muito forte que nos conecta nesse primeiro momento. A gente vinha de uma caminhada onde a gente tinha acabado de estruturar a Brava Norte, era um bebezinho, né? E nós tivemos uma experiência com mais de 15 corretores que eram do mercado, né, Léo? Que a gente falou muito sobre isso. E teve uma experiência que não foi tão agradável. Então a gente teve uma virada de chave ali, algo que a gente queria muito investir em pessoas, a gente queria muito desenvolver isso, mas de fato sempre buscando corações ensináveis, né? Exato, você usa bastante essa frase e isso cabe muito aqui dentro. E o Léo veio também com uma ideia onde ele estava numa ideia de empresas multiníveis, empresas com alto poder, alta performance, né? E ele falou muito sobre isso, sobre pessoas. Eu estava um pouco desacreditado naquele momento e o Léo veio, não, eu também tô, mas a gente tem que continuar, a gente tem que de fato continuar essa caminhada e a gente conecta essa união de propósitos, a gente faz uma reformulação de gestão, onde a gente inicia uma reformulação de pessoas, mas em nenhum momento a gente deixa de acreditar nas pessoas. Por qualquer experiência que a gente tinha tido antes, a gente não deixa em nenhum momento de acreditar e a gente começa esse novo projeto, né? Com a vontade dele, o desejo, toda essa bagagem, essa experiência, porque o Léo também tem essa parte de palestrante, então ele tinha uma bagagem do mercado imobiliário, né, Léo? Foi bem isso, Rafa, porque quando, assim, desde 2014, quando eu iniciei essa parte de palestras e desenvolvimento pessoal, eu já estudo já há muito tempo a PNL, né? Mas em 2014 foi quando realmente eu iniciei essa parte de palestra e parte de consultoria de estruturação comercial de empresas. Só que a gente sabe, uma consultoria, você fica lá 60, 90 dias e vai embora. Tem um prazo, né? Se você não está lá para dar um acompanhamento, não dar um segmento nas pessoas, muitas das vezes o resultado ele demora muito mais a aparecer. E sempre foi um desejo meu
conseguir trazer um pouco da minha experiência, um pouco o meu desejo de fazer com que pessoas sejam desenvolvidas de uma forma diferente, mas sempre tive o desejo de acompanhar essas pessoas. Não ficar 60, 90 dias e ir embora, que foi o que aconteceu nos últimos 8 anos da minha vida. De profissional estava tudo perfeito, porque era esse o contrato. Exato. Até a metodologia passava para as pessoas, aplicava, quem seguisse ou não... Mas a questão do propósito, que a gente vive aqui, de poder auxiliar pessoas, ajudar pessoas, acompanhar pessoas, transformar vidas, que a gente já tem cases aqui dentro de vidas transformadas, inclusive a nossa. Não, e é muito legal isso, mano, porque é exatamente isso mesmo, vidas transformadas. Aqui dentro, em tão pouco tempo que eu tô aqui, em tão pouco tempo da nova metodologia que vocês adotaram, a nova postura, a nova Brava Norte, em tão pouco tempo nós temos corretores aqui que tinham sonhos que na época não eram corretores, eram estagiários. Exato. Tinham um sonho de morar na Brava. E já mora. E é um tempo muito curto. Concluídas e realizadas, né? É um tempo muito curto disso. Muito curto, não dá 10 meses. Aí nós temos história de corretores aqui que compraram um carro de luxo. Sim. Nossa. E assim, com detalhe, à vista. Não tá alienada. Sem parcela, tá lá, ó. Liberado o carro. Sonhos realmente, né? Vida transformadas. O nome dele, né? E, gente, assim, o que o Léo tá falando vem muito ao encontro do que a gente vive intensamente todos os dias aqui, né? Onde ele deixa de dar uma consultoria para motivação e ele se torna o motivo da ação. Com o quê? Com o acompanhamento. Exato. Com caminhar junto. Exato. Com estar, de fato, mostrando como abre-se o caminho, como se chega ao resultado. Porque muitas vezes falar é muito fácil, mas e mostrar como se faz? Exato. Quem é que abre de fato o jogo? Quem é que de fato abre as portas para que a pessoa acesse todo esse tipo de... Tem uma frase que eu carrego muito comigo. Eu carrego muito comigo uma frase que não é o que deve ser feito, é como deve ser feito. Exatamente. Porque muita gente fala, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, mas não mostra o caminho de como deve ser feito. De teorias o mundo tá cheio. Né? Exato. Nós não, nós temos aqui aquela coisa que a gente pega na mão mesmo. Né? Eu lembro que quando eu cheguei aqui, os meus primeiros 60, eu lembro até hoje, são 64 dias que eu trabalhei todos os dias, 10 horas por dia, para conhecer o mercado, para conhecer quem era o nosso cliente, conhecer a nossa linguagem, viver a Praia Brava. E durante todo esse período, vocês pegaram na minha mão e eu peguei na mão das pessoas que estavam entrando conosco, que o mais velho de corretagem tinha o quê? 1 mês, 2 meses. Sim. Né? Nem cresci tinham, hoje tem crescido, né? Hoje tá. É importante lembrar dessa fase, porque assim, é uma fase que eu acho que todo empreendedor passa. Alguns desistem no meio do caminho por esse motivo e outros não. Foi exatamente na estaca zero. Nós fomos, verdade. Então assim, nós tínhamos uma empresa formada, uma equipe, eram 15 pessoas, performavam. Nossa, isso é muito importante mas de se falar, essas pessoas não eram compatíveis com a cultura da empresa. Nossa. Com o propósito de vocês. Com o propósito. E chega uma linha que a balança pesa muito mais para um lado de ambiente profissional, de paz, principalmente. Paz. De família, enfim, tudo que nós somos aqui dentro. Também, né? Começou a pesar muito, então tinha vendas, começamos a ser reconhecidos no mercado, enfim, os corretores vendiam, mas faltava o que a gente tem hoje. E foi uma decisão muito difícil para nós, aguentar no nosso braço, eu e ele até então, vamos mandar todo mundo embora e vamos começar do zero, como se a gente não tivesse vivido nada disso. Porque a nossa história de Brava Norte, o nosso tempo de história é longo em projeto. Então eu sempre digo, quando o cliente daqui a 6, 7 anos voltar a ver o imóvel que ele compra hoje, eu vou estar no mesmo lugar. Você sabe que isso é uma coisa que eu bato muito com a nossa equipe, né? Que é o seguinte, gente, nós somos a única imobiliária que temos 2 sedes próprias. E nós estamos falando de sede própria, onde o metro quadrado de um terreno vazio chega a custar 25 mil metros. Exato. Então, assim, nós estamos agora, nesse momento, esse podcast está sendo gravado em cima de alguns milhões. Sim. Isso é uma escolha. Exato. É uma escolha. Um peso. É um peso muito grande de uma escolha nossa de vamos empreender. Não, vamos fugir da curva de vender, fazer negócios, construir, construtoras, enfim. E nós vamos empreender nesse bairro. E gerar, né, Bruna? E gerar oportunidades. Exato. Gerar oportunidades para... Aí voltamos à nossa equipe, uma equipe que talvez
em outros locais não conseguissem atuar. Sim. Que talvez as pessoas não tenham a paciência necessária, gestores não tenham a paciência necessária de pegar e moldar essas pessoas para que essas pessoas tenham resultado. Compreender o processo. Então vocês só não empreendem como vocês geram muitas oportunidades. Geraram muitas oportunidades, inclusive para mim. Né? Provavelmente... eu não estaria aqui se não fosse por vocês, se não fosse aquela época meio de pandemia, onde todo mundo desacreditado. Sim. Né? Todo mundo desacreditado. O mercado acontece. instável. E assim, então teve muito essa coisa da união de propósito. Então vocês só não empreenderam e não só não empreendem. Nós estamos aqui sentados em cima de milhões que eu estou falando. Não é só isso, mas como a geração de oportunidade que vocês deram aqui para pessoas... comuns, pessoas comuns, qualquer pessoa poder, desde que tivesse o coração ensinável, que é uma frase que vocês usam muito, essa pessoa tem a oportunidade de estar aqui dentro. Isso é legal porque assim, existiu uma dor minha de ser corretora no mercado, de não receber treinamento, de não receber capacitação, de não ter acompanhamento de gerente, de ter uma distância muito alta entre corretor e proprietário de imobiliária. Era uma coisa muito distante, assim, vazia. Não tinha uma abertura dos negócios, ou uma conversa, ou tu se sentir parte daquilo. Tem uma coisa as pessoas sua mais querem é se sentir parte do que elas estão... Isso que você está falando, tem uma frase sua que eu uso, inclusive que eu uso com a equipe. Em volta e meio eu uso com a equipe, que eu falo assim, gente, a Bruna, quando era corretora, ela ficava de salto na calçada, ela tinha que pagar o café dela. Exato. Aqui vocês têm café ali, ó, a hora que vocês quiserem. Vocês têm essa estrutura para vocês usufruírem da forma que vocês quiserem. E outra coisa, vocês têm algo que ninguém tem aqui dentro, que é encher o peito e dizer assim, os donos dessa imobiliária são daqui. Eles vivem aqui, eles conhecem aqui. Né? Nós temos 2 sedes próprias, que isso não adianta, é segurança, gera segurança para o cliente. O cliente sabe que tem 2 coisas que o Léo bateu, que para mim são muito fortes, que fazem a Brava Norte ter um marco muito diferente, que é o acreditar. Por muitas vezes a gente tem que acreditar sozinho nos sonhos. E quando a gente inicia, como o Léo tá falando, de ter 2 sedes próprias, cara, muitas vezes eu fui taxado como louco. Como é que você vai investir, você vai construir exatamente no lugar que todas as construtoras vão te bater nas portas e falar, cara, faz permuta? Eu falei, não, a gente faz questão de enraizar. Porque a gente tem uma construção em longo prazo e principalmente a gente sempre entendeu que todas as batalhas da vida, o consumidor final ele vence. Ou seja, a gente quer mostrar para o cliente que a gente vai estar sempre com as portas abertas, que a gente vai estar aqui para olhar nos olhos dele e falar assim, cara, a gente participou disso. Todo esse resultado, esse lucro financeiro, esse lucro da tua família estar feliz morando no lugar que ela sonhou, a gente participou desse projeto. E é por isso que as portas vão estar sempre abertas. Outra coisa que tu fala da pandemia, Léo, que cara, eu lembro que isso foi um choque de realidade para mim, que quando aconteceu tudo isso era tudo novo para todo mundo, né? Você não precisa acreditar em tudo que estava acontecendo e no que a gente queria fazer. E eu lembro de uma situação que a gente falou para os colaboradores da época, eu falei o seguinte, vamos acreditar que a gente não pode ter nenhum problema econômico, vamos acreditar que se a gente não cuidar do financeiro, da saúde profissional e principalmente dos nossos trabalhos, esse vai ser o nosso maior problema, porque a pandemia vai passar. E se a gente não cuidar da finança, a gente vai se lascar. Cara, dito e feito, a gente continuou essa trajetória, foi lenha, mas a gente passou. E depois de alguns passou 1 ano e pouquinho, na verdade, um ano e alguns meses, um desses da equipe me chama, me liga, entra em contato e fala, cara, eu tô vendo o que vocês estão fazendo, tô vendo o corretor Y, corretor X, cara, os resultados são absurdos, eu não tô acreditando, cara, eu preciso falar contigo, quero voltar. E eu parei no tempo. Velho, eu falei, é o acreditar, Léo. É o acreditar, como a gente se conectou naquele momento e acreditou nos improváveis. Cara, isso é perfeito. Cara, a gente acreditou nos improváveis. Isso e mesmo. Hoje eles dão frutos e eu acho que o nosso brilhar de olhos, na verdade, é exatamente nisso, né? De ver de fato essas pessoas acessando algo que elas sonharam, que elas imaginaram, que é uma realidade que elas nunca conseguiriam colocar na mente se não estivesse caminhando junto numa mesa correta. Existe uma clareza muito forte na nossa empresa, na nossa cultura, de que assim, pessoas precisam de oportunidades. Eu precisei de uma oportunidade lá atrás e eu tive o Clóvis que me deu aquela oportunidade e eu tô onde eu tô porque ele me recebeu sem conhecimento nenhum, nova, sem experiência e me ensinou tudo que eu sei.
O Rafael teve oportunidades, tu teve oportunidades na vida. Então, é muito egoísmo da nossa parte não dar oportunidades para as pessoas. Olha só, Bruno, isso que você está falando ontem no almoço nós tocamos um pouquinho nesse assunto, não exatamente isso, mas foi a questão da oportunidade. Eu tive uma fase muito difícil da minha vida, alguns anos atrás, onde eu me mantive muito calmo, muito tranquilo. E isso me despertou para algo. Para o quê? Porque amigos meus me olhavam e falavam assim, cara, como é que você está assim, com tudo que está passando? Tudo isso, E isso me caiu uma ficha. Eu falei, eu preciso gerar isso por outras pessoas. Exatamente. Foi assim que eu entrei no mundo das palestras, porque eu busquei, falei, nossa, eu preciso transbordar, eu preciso dar oportunidade para que outras pessoas conheçam esse lado que todos nós temos capacidade de ter. Emocional, né? De autocontrole. Exato. E foi aí que eu comecei a palestrar, foi exatamente disso, de gerar oportunidade. E quando eu vim para cá, no ano passado, quando surgiu toda a possibilidade de eu estar aqui com vocês, foi exatamente o que eu vi. Vocês não deram uma oportunidade para mim, mas vocês deram uma oportunidade para que eu pudesse realmente fazer o que eu sempre quis. Nossa. Entende? Então a oportunidade não foi minha, exclusivamente minha. Não, vocês me deram uma oportunidade muito maior do que vocês imaginam. Sim. A oportunidade de trabalho, eu teria, não, mas eu estou tendo a oportunidade aqui de fazer o que eu sempre quis. E a construção da história, né? Totalmente. É a construção da história, querendo ou não, a gente está construindo uma história muito pura, cara, de trabalho, de veracidade, de resultado. A gente passa isso para os liderados, né? Demais. E é algo que eles estão sempre buscando evoluir. E é uma coisa que é importante salientar aqui, antes de falar. Porque o empresário, o empreendedor, ele tem uma briga diária. Tu quer dar oportunidade, tu quer fazer o negócio girar. Só que do outro lado tem uma mega estrutura girando com custo estratosférico, falando de passar. Não são só flores. O sistêmico, né? Ou seja, não o negócio está girando, mas assim. você quer dar oportunidade. E como é que tu encaixa tudo isso numa parte de finança? É uma linha bem... Vai justamente no fruto do liderado. Ou seja, ele começa a entender que o fruto dele é que gera a oportunidade para a empresa, gera a oportunidade para ele, para outras pessoas e para outros negócios. E quando eles começam a ter essa percepção, eles começam a virar uma chave de não olhar ao lado e acabar cuidando da própria vida. Começam a causa, né? Começam de fato a focar exatamente no que tem que ser feito. Focam no que tem que ser feito, começam a pegar todo esse conhecimento, todo esse aprendizado, todas essas mentorias, toda essa educação que a gente passa para eles e começam a colocar em prática. E daqui a pouco vem os frutos. É por isso que na nossa metodologia de trabalho é tão importante ter pessoas que aceitam e vivam a nossa cultura de empresa, mais do que resultados. Assim, isso, eu acredito muito nisso, Bruna, na questão de uma empresa, ela tem que ter um propósito, uma empresa tem que ter algo a mais do que oferecer do que simplesmente dinheiro. Sim. Não se pode. Se você pegar pessoas são movidas a isso, né? Exato. Se você pegar todas as maiores empresas do mundo, todas elas têm um propósito. Eu sempre digo, a Nike não vende tênis. Não. A Nike não vende camisa. A Nike honra atletas. Sim. O propósito da Nike é honrar atletas. Né? A Disney não é um parque de diversão. A Disney, o objetivo deles é realizar sonhos. Sim. Né? De tanto que a gente falar, se perguntar, pedir para 10 pessoas, falar Disney, o que a pessoa fala? Ela vai falar sonho, alegria, felicidade, ela vai falar coisas tudo que isso, remetem a isso, né? mas jamais vai falar que é caro. Sim. Por quê? Porque existe um propósito na Disney, existe um propósito da Nike. E tudo aquilo envolve isso. Exato. A experiência... Tudo envolve isso. Aí a gente pode falar de Elon Musk, a gente pode falar de Steve Jobs, Sim. Todos esses caras têm um propósito muito bem definido. Eles não estão ali por causa do dinheiro. Né? E a gente conseguiu fazer com que a nossa equipe visse isso. Sim. Veja bem, gente, a gente não vende imóveis. Não vende imóveis. Nós não vendemos imóveis. Léo, principalmente no mercado que dá na Praia Brava. Principalmente aqui. Esse mercado nosso aqui... Não aceita vendedor de imóvel. Esquece. Vender imóvel aqui, esquece. Nunca vai acontecer. E aí conecta no nosso propósito de uma forma muito intensa e vai a esses grandes cases de sucesso que a gente acabou de mencionar aqui. Porque assim, todos esses caras... Quando eles foram investir no negócio deles, quando eles foram fazer as coisas acontecer, eles não foram diversificando, eles foram win, cara. All-in. Eles foram com tudo. Não existia um plano B. Exato. Como o corretor de imóvel entende que a profissão é um plano B, a primeira coisa que a gente faz aqui, a gente bate. Cara, não existe tu vir pra cá falar que a corretagem de imóvel é um plano B, é um plano A. Tu vai mudar a vida de pessoas.
E eu acredito que essa clareza que a gente tem, porque a gente rasga isso, né? O tempo todo, toda hora falando. Não existe plano B, é plano A. Senão não caminha com a gente. Então quando a gente começa a passar essa certeza para ele começa também a viver essa nova fase. E então ele começa a ter foco no plano A, que é sim a consultoria de imóvel, que eu digo que não é corretar, é dar consultoria. A gente fala isso o tempo todo. Dar consultoria. Então quando ele começa a entender que ele está dando uma consultoria, que aquilo é o plano A, ele começa a virar uma chave e aí os frutos começam a vir. Exato. Na segunda-feira o Léo falou sobre isso na reunião, né? De que, gente, qual empresário vocês conhecem que trabalha 4, 6 horas por dia, que é um horário de plantão de escala? Não existe. Não existe. E a gente sabe disso. A gente está, né, na linha de frente, sabe que, nossa, 6 horas no dia, 4 horas no dia, esquece. Principalmente para quem está começando. Tu acabou de falar, né? Foram 64 dias trabalhando todos os dias, de sem segunda folga. a segunda, sem folga, para conhecer o mercado, para entender tudo, para viver a Praia Brava, para daí então começar a cogitar de ficar em casa no final de semana. Ficar em casa no final de semana. Então, por que o corretor do mercado tradicional tem essa crença de que trabalha pouco e ganha muito? Isso aqui nós não conseguimos, não vivemos isso. Eu não vejo a menor possibilidade disso acontecer, de você trabalhar pouco e ganhar muito. Não existe. A pessoa que vê a vida como uma fantasia vai viver uma fantasia sempre, né? Até porque a ideia não é vender um imóvel. Pode acontecer vários casos de que vende um imóvel, ganha uma grana e tal, mas aqui eu quero pessoas que queiram construir carreiras. Isso. Construir o nome, que tenham vendas todos os meses. A gente exato. cobra muito isso deles e eu vou continuar cobrando. Porque eu quero que eles construam o nome deles, a marca deles, que vendam, até o ponto de ter uma carteira de clientes e trabalhar só com aqueles e com as indicações. Esse é o alvo do corretor, montar uma carteira de clientes e trabalhar com indicação. Pronto. E quando a gente sabe o que faz, a gente tem os frutos, as coisas se tornam leves. Eu lembro que quando a gente teve aquele primeiro momento, com 15 corretores do mercado começando, eu fui taxado como a escolinha do professor Rafael. Eu falei, cara, estão de sacanagem, eu estou entregando tudo que eu tenho, os caras estão me taxando de escolinha. Só que depois vem a virada de chave. Se tu de fato não quer estudar e aprender e quer viver só com aquele teu resultado, tá tudo bem, tu vai viver a mesma vida pelo resto do tempo que tu tiver para viver. Mesmas atitudes, mesmos resultados. Então a gente sempre investiu muito em cultura, em conhecimento, em educação, porque isso dignifica o homem, né? Isso dignifica a tua história profissional e isso te dá a oportunidade de ter os resultados que de fato merece. Então a gente consegue ter o quê? Com os resultados, VGV, número de vendas, número de negócios, começando também com os destaques em premiação das construtoras, em serem sempre medalha de ouro, né, que a gente sempre pica. Então assim, isso faz o quê? Opa, eu preciso estudar, eu preciso ter a profissão como um plano A, então a gente consegue ter o que a gente sempre quis aqui. Cobrar a pessoa para ela crescer, constrói. A gente precisa construir as pessoas. A gente precisa construir a profissão. E isso é na caminhada, né, irmão? É na caminhada. E assim, dentro de tudo isso que estão falando, tem duas frases que eu sempre uso, que eu uso bastante aqui, principalmente com um dos nossos corretores aqui, que é um deles, que é, pra mim, é um orgulho tremendo. Pô, vou falar o dele, o Gabriel. Pra mim, cara, o Gabriel pra mim é um orgulho danado. A história dele é muito top, dá um livro. Nossa, dá. A história dá um livro a história dele. E ele é um cara que eu usei duas frases com ele, muitas vezes, várias vezes, principalmente quando ele realizou o primeiro sonho dele, que era vir morar na Brava e tal. A gente conversando, a gente saiu do Contânia, nós dois fomos conversando, daí ele já morava na Brava, né? Nós fomos indo, caminhandinho. Lifestyle. O lifestyle. Aí eu olhei pra ele. Bom, né? O que tu faz? Então, eu trabalho na Brava, eu moro na Brava, eu ando bem na Brava, eu vivo por a Brava. E aí eu olhei pra ele e falei, Gabriel, olha só, a melhor coisa da vida, antes de você saber o que você quer, é saber o que você não quer mais. Por exemplo, você quer voltar para onde você estava? Nossa. Ele falou, não. Eu falei, bom, então você já sabe o que você não quer mais. O que deve ser feito para você se manter aqui agora? Exatamente. Cara, então é isso. Às vezes a gente quer oferecer algo para alguém e essa pessoa ela não está preparada para receber. Nossa. Sim, acontece muito, né? Não está preparada para receber. Então acaba sendo um tempo gasto que você poderia estar gastando com alguém que realmente queira. Que realmente a pessoa quer algo de diferente. E isso é comum, vai acontecer, já aconteceu aqui, vai acontecer de novo e pronto.
a gente vai doar o nosso tempo, às vezes, para pessoas que não estão preparadas para receber isso. Sim. E aí, junto com isso, sempre vem aquela história, né? De você formar o caráter da pessoa, de você formar o profissional, de você formar para aquela pessoa tenha uma história de vida. É aquela coisa, como você quer ser lembrado no futuro? Né? Que tipo de corretor, que tipo de profissional, como que você quer ser lembrado? Quem é você daqui 5 anos? Sim. Nossa. Quando as pessoas falarem de você, você quer que essas pessoas lembrem o que de você? Como de você? Sim. Quando a pessoa tem essa percepção que ela consegue responder ela para si mesmo, todo esse trabalho de você forçar, de você querer fazer com que essa pessoa evolua, fica muito mais fácil. Fica fácil porque a pessoa teve a percepção e ela quer. Quando a pessoa não tem essa percepção, infelizmente, a gente acaba perdendo um bom tempo com isso. E eu acredito que uma coisa que também é muito importante para as pessoas que às vezes estão começando no mercado e elas têm tudo aquela percepção, pô, será que esse cara está me ajudando? Será que ele não está me ajudando? O que eu faço para ir para o próximo nível? O que eu não faço? Eu sempre falo, a pessoa que ela tem um coração ensinável, ela tem um dever da comunicação. Ela fala, cara, eu quero continuar, eu quero ir para um próximo nível. O que a gente faz? Ela tem que ter a percepção de falar com o gestor, de se comunicar com o gestor. E o gestor que de fato quer evoluir o seu grupo, a primeira coisa que ele faz quando o cara levanta a mão, ele dá um jeito na agenda dele, ele vai arrumar um tempo. Com certeza. E ele vai dar letra para essa pessoa. Com certeza. Agora o cara que vem para estar com o corpo no local e ele não absorve, ele não vai para o próximo nível, é normal que o gestor não queira dar atenção para ele. Então é uma conexão de mútuas partes, ou seja, as duas partes têm que estar querendo. Ou seja, a pessoa quer aprender e o gestor vai estar pronto para ensinar. Isso é muito sobre os olhos de quem vê. É muito sobre o olhar da pessoa, é incrível isso. Porque assim, eu tive experiências ruins no passado e elas foram a primeira chave do que eu não queria na minha empresa. Ou eu conheci profissionais, trabalhei com pessoas que eu podia olhar e sabia, eu não quero ser como ele. Já tem uma base do que eu não quero. É muito mais fácil ter essa ótica do que eu não quero mais do que eu quero ser isso, aquilo. Exato. Até para ter um autoconhecimento, se reconhecer. E o que eu vejo muito aqui, que é uma intenção real da Brava Norte, é que as pessoas construam as suas carreiras dentro da Brava Norte com o CNPJ delas. Isso a gente fala demais, é um CNPJ dentro do CNPJ. Então trabalhe o seu nome, a sua marca, o seu branding pessoal e você tem todo o amparo de uma empresa e de profissionais como nós para te dar todo o apoio pós isso. Mas no mercado lá fora, construa a tua potência, não seja sombra de uma empresa ou sombra de um líder, sombra de um diretor, não... De tanto isso, está falando de tanto que hoje, dentro do que nós temos aqui, né, Bruno? Por isso que nós oferecemos sociedade. Exato. Né? Porque a gente não quer que ninguém fique aqui dentro para sempre, não. Sim. Muito pelo contrário. Aqui, se você for destaque, você vai ser sócio. Você vai continuar com uma marca forte por trás, vai continuar com todo o respaldo, mas é você. É você à frente. Então a gente quer esses sócios, né? Eu sempre coloco que a pessoa precisa ir para um próximo nível, né? Então a gente sempre deu um plano de carreira e sempre deixou muito claro para todo mundo que entra aqui que existe um plano de carreira assim. E tem que ser assim, né? Porque de fato se tu quer alguém de verdade contigo, essa pessoa tem que continuar evoluindo, né? A gente nunca é nem um pouco parecido com o que era ontem, porque a gente tem essa sede de evolução. Então tem que estar sempre querendo o próximo nível. Eu acho que é dever de uma empresa, é dever de um empresário colocar assim dentro da sua empresa um plano de carreira, porque ele precisa ter pessoas corretas para continuar esse projeto. Porque se a gente está ajudando pessoas hoje, por que não continuar ajudando mais pessoas? Essa é uma empatia de entender que o corretor ele é autônomo, ele não tem vínculo nenhum com a empresa. Zero. De horários, de comprometimento, de metas, do que for, ele é autônomo. Então eu preciso me ver como corretor naquele momento, ter um propósito claro, fazer com que ele se sinta parte disso, dessa família, que é a Brava Norte hoje, ela é o sucesso que é por conta disso. As pessoas se sentem parte, tanto que chegou numa fase que algumas pessoas não tinham o resultado desejado, mas elas se sentiam tão parte disso que elas não conseguiam se desvencilhar, se desvincular, ir para uma outra etapa, enfim, porque elas se sentiam amadas, acolhidas, respeitadas
dentro da empresa. Mas sabe o que é isso também, Bruna? Porque assim, é claro, óbvio que isso é muito conversado, mas se a gente parar para analisar todos os nossos treinamentos aqui, como é que eles são? Nossos treinamentos, eles não são baseados em técnica de vendas. Não. A gente nunca fala em venda. Nunca. A gente só fala em pessoas. Todos os nossos treinamentos aqui estão baseados em desenvolvimento pessoal. Sim. E isso eles levam para onde? Não é só profissional, isso é para a vida toda. Ela vai usar em casa, ela vai usar em qualquer lugar. Então, o que faz com que essas pessoas queiram estar aqui é justamente isso. Porque hoje aqui a gente não bate nas costas delas e vai dizer, vai lá vender. Não. Não, a gente fala assim, vem cá, que eu quero que você vá para o próximo nível. É diferente. Sim. E a gente nunca fala no próximo nível falando financeiramente. Não. Porque a gente acredita que o financeiro é uma consequência de como ele vai estar bem emocionalmente, bem em casa, bem com a esposa, bem com a família. Exatamente. É muito forte. Os filhos, os pais, enfim. Exato. Cara, e tem uma coisa que eu quero... Vou soltar um código aqui para quem tá até agora assistindo aí, deve estar curtindo, né? Olha só, vou soltar um código poderoso aqui. Muitas vezes o grupo pergunta no que investir, no que fazer. A pessoa precisa analisar e entender exatamente aonde ela está comparando para fazer o investimento dela. Vou explicar como. Muitas vezes o profissional, o corretor, ele se compara a cases de sucesso do mercado e quer fazer as mesmas coisas que esse cara que é um case. Só que tem um detalhe, esse case começou algum tempo atrás. Então se você está começando, você se compara ao tempo de início dele. Se você está iniciando, você se compara ao tempo de início dele. Muitos perguntam para mim assim, às vezes o cara recebe uma comissão, recebe lá 20, 30 mil. Porra, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Se esse cara está no estágio inicial, o primeiro investimento é nele. Então se você está com dinheiro aí, 20, 30 mil, invista em você. Desenvolva, investimento pessoal. O cara que está no próximo nível, como a gente tem corretores aqui que está recebendo 70, 80 mil de comissão aí, cara, o que eu faço agora? Guarda. Bora, vamos construir. Aplica. Vamos aplicar. Aí a gente começa a diversificar essa parte de linha de investimento. Mas não dá para esse cara que está começando agora querer se comparar ao cara que já está tendo resultado, ou até os corretores nossos que já estão tendo muito resultado empilhado aí. Ele tem que investir primeiro nele. O primeiro desenvolvimento a gente prega toda hora. Vai fazer um curso, vai desenvolver, vai fazer uma terapia, um psicólogo, não tem problema. Mas vai desenvolver. Aprender a lidar com pessoas, falar com pessoas, entender de pessoas, se entender. Medos, porque o corretor autônomo ele passa por desafios. É porque assim, ó, o vendedor tem desafio todos os dias. Toda hora, na verdade. A toda hora. É uma coisa que tu não sabe o que vai acontecer. E vamos ser sinceros, a vida do corretor é um não constante. Cara, é um não constante. Cara, não tem. É um não constante. É um não, e assim, ó, é fantasia quem fala que o corretor de imóvel no começo não tem dificuldade. Cara, talvez seja uma das profissões que tu mais precisa estudar, porque tu precisa entender de várias ferramentas e de várias metodologias de trabalho de todas as profissões quase. Só que o corretor ele tem dificuldade de tomar não toda hora. O não constante. Se não tiver uma mente blindada para isso. Ele tem dificuldade de se conectar com a pessoa. Às vezes ele tem dificuldade financeira. Sim. Ele está tendo uma dificuldade familiar. Ele está numa pressão. Ele não consegue falar com o cliente. Ele não está com um estado emocional bom. Como é que um cara desse vai conseguir fazer um cara ter a percepção que ele vai confiar nele para comprar um imóvel de alto valor? Cara, a pessoa precisa estar bem, ela precisa estar resolvida. Emocionalmente bem. O emocional ele faz parte do jogo, sim. E tá tudo bem, é uma coisa natural, né? As pessoas acabam não falando desse assunto como se fosse, não, isso não se comenta. Não, isso é uma coisa natural do dia a dia. Sim, normal. E a gente passa muito isso pra equipe. Fala, cara, tem que estar tranquilo, tem que estar bem. Ou seja, coraçãozinho ensinável. Exato. E nesse mercado, quem melhor controla as suas emoções vai sair na frente sempre. Quem melhor controla suas emoções sempre vai sair na frente. Ansiedade. Eu trabalho muito com a equipe, a todo momento eu pego muito no pé deles com relação à comunicação. Você falou agora de comunicação, né? Eu falo muito a questão da comunicação, inclusive assim, até não verbal, para que fique mais congruente entre verbal e não verbal, justamente para isso, porque a forma que você se comunica é onde vai transparecer ou segurança ou insegurança, não tem outra forma disso acontecer. E se você está com o teu emocional bem equilibrado, que é o que nós investimos muito, que é na questão da pessoa, fazer com que ela tenha desenvolvimento pessoal, se ela está bem consigo mesmo, se ela tem a autoconsciência, se ela se conhece, ela vai entender o estado emocional que ela está no momento. E se ela estiver no estado emocional no momento, eu não estou bem agora, eu vou atender o cliente. Se ela tem essa consciência, a primeira coisa que ela faz, ela muda esse estado dela. Ressignifica aquele momento. Eu estou mal agora, mas agora nos próximos 30, 40 minutos eu vou ficar bem. Sim. E depois eu volto. Não tem problema a pessoa ficar mal. Não tem problema nenhum.
O problema é quanto tempo ela quer ficar ali. Sim. Quanto tempo você quer ficar mal? Então, assim, tem que ter um prazo de validade de tudo. Sim. Tem que ter a virada de chave para que você faça diferente. E a gente bate muito isso, né? De viver como leões e leoas, né? Ou seja, tem que estar ativado, tem que estar bem, tem que estar de fato buscando se conhecer. Essa é a principal chave do corretor que está iniciando. Aí o cara que já está no próximo nível, como a gente tem gente na equipe, o cara já começa a pegar essa parte financeira e diversificar em outros investimentos. Então, assim, o corretor que atende bem o investidor, é natural que ele se torne investidor. E o corretor que está iniciando, ele tem que investir sim, só que nele. Exato. E é isso que a gente preza muito. Então, assim, a gente passa essa parte de cultura, a gente passa a parte de intelecto, de PNL, de entender. Só que o principal é estar com o coração alinhado. Porque na vida vence quem tem mais equilíbrio emocional. Exato. Né? E na vida do mercado imobiliário é assim que funciona também, e em muitas profissões também, né? Tem que ter um equilíbrio emocional muito forte para conseguir lidar com as diversidades, né? Ou seja, as dificuldades do dia a dia, porque faz parte, né? E é um assunto que sim tem que ser colocado, porque às vezes isso estrala de fato a percepção de uma pessoa. Ela está investindo muito no desenvolvimento mental, ou seja, o intelecto. Só que às vezes esse intelecto mal aplicado com equilíbrio emocional, ele se torna obesidade cerebral. Com toda certeza. Ou seja, tu tem muita inteligência, só que tu tem pouca aplicação. O cara não aplica, o cara não faz o que tem que ser feito. Por quê? Porque ele está sem equilíbrio emocional. A gente, é uma doideira, exato. Cara. Eu assim, que fui no palco e palestrando tudo, a gente é muito desafiado no palco, sabe? Você é muito desafiado no palco. Você é muito, toda hora você está sendo julgado a todo momento. Né? Você quer ir pro palco, você vai ser julgado. Esquece, não tem como não ser. E uma das perguntas que eu mais ouvi na minha vida: o que é sucesso para você? Essa foi as perguntas que eu mais ouvi na minha vida, porque as pessoas acham que sucesso é você ter dinheiro, outros acham que sucesso é você, enfim, né? Vários tipos de sucesso para cada tipo de pessoa. E a minha resposta sempre foi uma só: o que é sucesso para mim? É ter consciência. Nossa. Porque se eu tenho consciência, eu sei exatamente o que eu devo fazer, qual é o meu próximo passo. Sim. Se eu tenho consciência, eu sempre estarei um passo à frente. Isso, Léo, assim, é muito engraçado porque todos os corretores sabem o que eles têm que fazer para alcançar os objetivos. Eles não fazem, mas eles sabem o que tem que ser feito. Toda pessoa sabe o que precisa fazer para sair de uma situação, para sair de uma zona de conforto, para tomar qualquer ação. Ela sabe qual que é o caminho, mas esse buraco que as pessoas colocam dentro da cabeça de querer resposta para tudo, de querer... Só fala de sucesso quem não tem essa consciência ou que ainda não encontrou a resposta de que dinheiro não é tudo. Dinheiro é acesso, dinheiro é meio, dinheiro é bênção, dinheiro é presente, para tu viver e desfrutar de outras coisas, mas não é o único caminho ou a única solução. Ele não pode ser o teu objetivo. O objetivo. Ele não pode ser o teu objetivo. Exatamente. Eu sempre digo que as pessoas, elas desistem de tudo na vida. Elas desistem do carrão, elas desistem da casona, elas desistem do dinheiro, mas ela jamais vai desistir de um propósito. Sim. Nossa. Jamais desiste de um propósito. Então, salvar se a pessoa... um filho, coisas extremas, né? Exato. Se a pessoa tem um propósito muito bem definido, ela nunca vai desistir desse propósito. E esse propósito normalmente vai envolver o dinheiro. Sim. Né? Mas eu quero ir do ponto A para o ponto C. Então, o ponto C é o meu propósito, o ponto B é o meio, é o acesso. O que é o B? É o dinheiro. É o dinheiro. Então, se o acesso for o dinheiro, em algum momento eu vou desistir. Se eu quero ganhar, vamos colocar 100 mil, e eu só ganhei 20, eu me contento com 20. Agora, se o meu propósito for muito bem definido e muito grande, o dinheiro vai ser um meio para que eu acesse ele. Sim. Então, a questão da grana, ela é importante? Sempre vai ser. Né? Não adianta, não seremos hipócritas dizer que não, mas existe toda essa questão. As pessoas consciência de que é um meio. Exato. E essa pessoa que cria esse buraco, que ela sabe o que deve ser feito e ela não faz, é justamente por quê? Porque está faltando um propósito na vida dela. Falta o propósito. Ela só está buscando o dinheiro. Meu Deus, eu tô com preguiça hoje. Hoje eu não vou porque... Exatamente. Ou ela só busca a sexta-feira. Exato. Porque daí aí ela tem o propósito de ir pra balada à noite. Exatamente. Mas assim, aí tá. Isso. Pra toda dor existe uma cura. Basta acreditar e tomar o medicamento correto. Ou seja, a pessoa que ela tem dificuldade na caminhada, aonde ela se perde, aonde ela ela tem um vagão ali, ela tem um trilho, né? Ela tem o seu trem, ela precisa chegar ao acesso, mas ela cai com o seu vagão toda hora. Qual é o remédio para isso? É ambiência.
Sim. Cara, tu tá com uma ambiência com pessoas que estão desenvolvendo, pessoas que têm que vão te cobrar de fato. Porque assim, como é que a gente aprende a andar? Nossos pais seguram a nossa mão, nossos pais nos dão a direção. Como é que a gente se alfabetiza? Nossos pais nos colocam no colégio, nossos professores nos ensinam a ler e a escrever. Como é que a gente passa para um ensino superior para ter uma profissão? A gente vai a uma faculdade, a gente se esforça, a gente chega a um próximo nível. Ou seja, é preciso ter sim essa cobrança de construção, porque quem cobra constrói. Né? Não é confrontar, que confrontar é tirar o respeito, né? Eu estou confrontando. Agora quando eu cobro, eu falo, ei, vamos para um próximo nível, vamos mudar de fase, vamos achar o teu propósito, vamos encontrar ele nos cursos de desenvolvimento pessoal, né? Nas palestras e tudo mais. Ou seja, é preciso confrontar e é preciso entender que para toda dor existe sim um remédio. E o remédio que eu falo para esse povo que está saindo da linha se chama ambiência. Procura uma ambiência que muda o teu jogo. Porque se tu tá fazendo as mesmas coisas, tu tá com as mesmas pessoas, tu tem os mesmos resultados. Ou seja, tá indo pra balada, por quê? Porque não mudou a ambiência. Então tem que ter coragem de falar não. Tem que ter coragem, tem que se expor. Tem que se expor pra curar, senão não cura. O sucesso exige o não. O sucesso exige o não. Exige o não. Você tem que fechar os olhos para muitas coisas. Você faz escolhas o tempo inteiro. Toda hora, toda hora. E assim, essa questão, se você tá numa mesa e você é o melhor da mesa, tá na hora de você mudar de mesa. Com certeza. Porque senão... Isso é o tal do equilíbrio emocional, né? Ou seja, eu tenho a percepção que eu quero ir para um próximo nível, eu já sou o melhor dessa mesa, eu vou para um próximo nível. É porque, na verdade, eu vou buscar mais. Existe um conforto do ego muito grande. Com certeza. Em ser o melhor da mesa. Nossa. Então é totalmente confortável. Eu tô aqui, né, numa pose, ensinando pessoas, ou sou o melhor, eu tenho mais dinheiro, sou o cara... Então as pessoas... Isso que a gente está falando é uma coisa muito comum para nós, porque a gente vive isso, mas não é, isso, né? Infelizmente, não é uma realidade. Porque essa questão do desenvolvimento pessoal é uma coisa que tu precisa sair da tua bolha e buscar. Nossa. Na bolha não existe isso. As pessoas não falam sobre isso. Todo mundo espera sexta-feira, o sábado, aí domingo, depois do meio-dia bate uma deprê, tem que trabalhar segunda. É bem isso. No comum é isso. Mas analisando, quem pensa um pouquinho fora da caixa, começa a perceber por que em milhões, bilhões de pessoas, algumas poucas são as que fazem a diferença. O que esses caras fazem? Por que eles fazem diferença? Essa é a resposta dos milhões, né? É a resposta dos milhões. Essa daí é a resposta dos cursos, né? É o pensamento. Se você quer acessar R$1 milhão, fica comigo. De reais. Desculpa. Se você quer acessar R$1 milhão, fica comigo até o final desse vídeo. Exatamente. Que eu vou te vender um curso. Se você quer mudar a sua vida, se cadastra aqui, vou te mandar as informações e vamos fazer um curso. A receita do sucesso, dos gurus, né? Os gurus, né? Os gurus da internet. O problema é que sempre vai ter o cara que consome ainda esse tipo de material, ou seja, ele quer uma fórmula mágica pra vida. Sim. Cara, existe uma coisa simples que chama caminhada. A mesma coisa do lead, né? Falamos tanto sobre isso. Esse Todo mundo quer o lead. Eu tô montando a melhor ferramenta para ter o melhor lead, ou fico caçando carrão, sabe? Gente, ter o contato não significa nada. Nada, zero. Ainda mais nesse mercado competitivo que nós estamos. Ter o melhor lead, receber o cara milionário, não sei o quê. Isso é até um problema para quem não sabe. Porque tu vai receber o teu não ou desliga o telefone na cara de imediato. Aí tu se frustra. Exato. Porque a questão do lead, do contato do cliente, é a conversão. Nossa. É o corretor. É a tua capacidade, a tua inteligência emocional de saber lidar, servir aquela pessoa, de entender, exatamente, principalmente que já tem muito acesso, que tem poder aquisitivo alto, tal. O cara já tem uma rede de relacionamentos, ele já tem um nível intelectual muito acima. Então, só ter o contato por ter não muda nada. Se não tiver repertório, né? Se você não tiver repertório para estar no mesmo nível que esse cara, tem como. Era para ser algo. O lead, na verdade, ele é só mais uma ferramenta de venda no mercado imobiliário, né? Só que o lead hoje se tornou talvez um dos maiores problemas entre empresas e corretores. Porque acontece? O corretor deposita a esperança no lead. Então, se ele está vendendo, nosso lead é bom. Agora, se ele não está vendendo, nosso lead é ruim. O lead, na verdade, é só um ponto de conexão entre uma pessoa que está no digital e o corretor. O que vai fazer vender de verdade
É a conversão, ou seja, tu tá preparado para atender esse cara, tu tem conhecimento suficiente, tu tens estratégias, tu tem entendimento, tu faz de fato um hack social dele, tu entende quem ele é, tu de fato sabe jogar esse jogo, porque quando tu deposita esperança no lead, tá falando o seguinte, olha só, eu não sei fazer não, a minha esperança tá no lead. Exatamente. Nossa, você não tiver. O cara é tão bom que ele vai comprar, sem eu fazer nada. E é engraçado isso. Que recebe tem que o lead. essa cultura do lead, né? Tem que corrigir essa cultura, né? É que assim, o que acontece? O digital tá aí, não tem como fugir dele. Né? Não tem, isso é o futuro mesmo e acabou. Mas eu, na época que eu atuei em 2010 como na corretagem mesmo, cara, eu fazia oferta ativa de lista fria, ligação, 200, 300 ligações por dia. Sim. Entendeu? Era 300 nãos por dia. Às vezes um meio sim. Tudo bem, me manda o material, ou tudo bem, venha tomar um café aqui. Uau. Sabe? Era nada no fogo. Não, doideira. E na época não existia leads. 2010 não tinha leads. Não era essa coisa assim. Como é que se faz captação de imóvel? Como é que se faz captação de cliente? Claro, na rua. Na rua. Totalmente ativo. Totalmente, 100% ativo. Não tinha como ser de forma diferente. Porque não existia leads. Existia o quê? Os plantões telefônicos. Na época na imobiliária. Eu nunca quis ficar. Falei, cara, você acha que eu vou ficar aí sentado esperando o telefone tocar? Uma ligação. Nunca na minha vida. Não vou ficar aí sentado esperando o telefone tocar. Lista fria e ligação. Tem até umas histórias engraçadas, assim, de eu ligar pro cara, o cara falou assim, filho, só se você for pro céu falar com ele, porque já morreu. Assim, coisas assim, sabe? Outro dizer, pô, você tá de brincadeira comigo, né? Tá de sacanagem, o cara falar. Não, eu quero falar com pô, cara, meu pai morreu ontem. Uau! Olha só que terrível, cara. Mas assim, era coisa que acontecia, da ligação. Mas assim, Léo, próximo? Tá bem, tudo muito. E assim, uma coisa que a gente trabalha, daí existe vários estudos para mostrar exatamente a conversão do lead e tudo mais. Então existe uma pirâmide, né? Existe uma pirâmide dos leads. E a gente aqui trabalha com a pirâmide invertida, né? Porque todo mundo tá buscando o lead perfeito. Tá lá 5%. Em cima, no 5%, o cara que está no topo do funil. Existe o 25%, que é o líder intermediário, que é o cara que vai comprar, mas ele tem algo para resolver. E tem o 70%, que é onde está a grande maioria, né? E é o cara que vai comprar, só que ele não sabe como, ele não tem conhecimento de mercado. A gente inverte essa pirâmide. A gente trabalha com a grande... A gente não fica esperando a sorte. Exato. A gente não espera a sorte, ou seja, eu não estou esperando o lead perfeito. Eu estou trabalhando para construir a minha sorte. Sim. Cara, então assim, a ambiência muda o jogo. A gente trabalha para construir a sorte. Eu uso muito isso, estou construindo minha sorte. Eu uso muito isso comigo, assim. E realmente essa questão hoje nós aqui, falando especificamente da gente, aqui da nossa equipe, a gente realmente faz venda aqui. Sim. O cliente aqui não compra. O cliente não entra aqui e diz assim, eu vou comprar de você. Não tira pedido, né? Não, aqui não tira pedido. Vou dizer para você que 95% das nossas vendas desde que eu cheguei foi vendas feitas. Sim. Foram venda daquela venda consultiva, assim, desde o início, de conscientização, que nós fazemos muito bem, né? Isso é uma coisa que a gente faz bem. De passagem, assim, eu vou te ser sincero, na região aqui da Praia Brava não tem ninguém que conhece. Até porque é o seguinte, 28 anos de história, conhecemos todos os locais, onde está cada caranguejo da praia. Então a gente de fato conhece a praia, está sempre toda hora com o município lá entendendo o que está acontecendo na parte de planejamento, caminhando com todos os construtores. A gente tem de fato bagagem da Praia Brava. Não é que a gente fala, a gente de fato vive e mostra com os resultados. Exato. Então assim, cara, essa consultoria é a história do médico, né? Cara, tu vai ser consultado, tu vai querer estar com os médicos que de fato podem salvar a tua vida. Especialistas, pessoas que resolvam o teu problema. Não pessoas que de fato não têm essa bagagem. Tu não quer um clínico geral, tu quer um especialista, tu quer um cara que resolve a dor, né? Exato. E isso tem que ser levado. É a história do plano A e plano B que volta de novo. Exato. Né? O cara leva como plano B, não existe plano B. Plano B tu rasga, é o plano A. Tem que ser A. Consultoria. Consultoria mesmo. E assim, é muito comum acontecer aqui com a gente da gente conseguir dobrar o ticket do cliente, né? Nossa. A gente entra por um preço, a gente dobra o ticket. Por que a gente dobra? Pela conscientização que a gente traz. Sim. E assim, o cliente entende que em nenhum momento a gente está vendendo para ele. Sim. Em nenhum momento a gente está vendendo. A gente consegue fazer com que o cliente venha aqui, ele saia daqui conhecendo mais a Bravo do que talvez qualquer outro conhecido amigo dele. Sim. Porque cada vez que ele senta na nossa mesa, senta aqui com a gente coloca no nosso quadro lá aquela foto que nós temos da Praia Brava de cima. De norte a sul. De norte a sul, explicamos tudo o que acontece em cada quadra para ele. E por que é o que é. Outra coisa que a gente faz no trabalho que eu acho que é muito top é o seguinte: contra números não há argumento, né?
Então quando a gente mostra, exato. cara, isso aqui aconteceu. A gente tem alguns estudos comprovando o mercado da Praia Brava, né? Onde que o cara entra e onde que o cara tem a curva de conversão e onde que ele ganha dinheiro. E quando a gente mostra e apresenta, o cara fica em choque. Não, eu quero. E quantas vezes aconteceu até do cara comprar mais de uma unidade? Sim. A semana passada agora aconteceu agora. 2 unidades. Então assim, não é sobre o que tu fala, mas assim sobre o que tu faz. Ou seja, a gente mostra, a gente explica, a gente orienta, a gente muitas vezes é persistente em acertar a nossa agenda com a agenda do cliente. Sim. E um detalhe, olha só, isso que você falou, Rafa, me remeteu aqui na semana passada, um cliente que entrou na nossa sede lá no container, e ele entrou com a ideia de um frente mar, enfim, uma história de frente mar, porque ele investiu no frente mar. Eu perguntei para ele, mas por que frente mar? Tá no meio, né? Tu quer saber, na verdade. Eu quero entender pra atender. Exato, eu falo, mas por que frente mar? Porque eu acredito que é o frente mar que mais valoriza e tal. Aí eu falei, se tem 15 minutos para me ouvir, eu poder te explicar sobre a Praia Brava. Cara, isso é muito importante, ele cara. Sentou, ele quer escutar, cara, ele quer entender. Exato. Sim. Ele sentou e ouviu falar da Praia Brava. No final ele falou assim, ele saiu dizendo, pô, Léo, ao invés de eu comprar o frente mar, eu vou comprar 2 ali, 1 lá, 3 aqui. Exatamente. Exato. Aí, qual que é o comum do corretor? Quando entra um cliente na hora já vende. A perna na hora já começa a tremer, só nervoso. E um outro detalhe, muito legal, com relação... E aí que tá o que eu falei, por que o cara bate? Porque é o seguinte, muitas vezes o que acontece? O corretor só fala, então... Amém. o frente mar. Mas, cara, ele só tá concordando e ele não fez pergunta. Ele não entendeu o cliente, ele não sabe se... Porque às vezes o cliente tem uma percepção. Claro! Só que quando ele vem à região, ao local, ele começa a ter uma outra visão por isso da conscientização. Então o corretor ele não pode ficar concordando, ele tem que de fato fazer as perguntas corretas para entender. Aí vem o lema, entender para atender. E se preocupar em realmente fazer um bom negócio para o cliente, que não é o que acontece. O que acontece? O corretor só quer vender, ele só quer vender. Uma outra situação que aconteceu parecida com essa que eu contei agora, foi a mesma situação, só que não era um frente mar, ele queria, não, eu quero 3 suítes, tem que ser 3 suítes. Por que 3 suítes? Você vai morar e tal? Não, é para investimento mesmo. O que eu fiz? Eu trouxe toda a conscientização dele e levei ele para 2 suítes. Estudo de mercado, entendeu? E assim, com detalhe, valor menor, tá? Sim. Eu poderia ter vendido 300 mil a mais pro cliente. Não, nós vendemos 1 milhão e 200. Por quê? O de 3 suítes não seria um bom negócio para ele. Claro! Não seria um bom negócio para ele. E no final da conversa, eu senti ele, eu perguntei. Ele tem vários imóveis em Itapema, vários imóveis em Balneário, e não tinha nada aqui na Brava. Eu perguntei, alguma vez, em algum momento, já teve esse atendimento, você esteve aqui? Ele olhou para a esposa dele e falou assim, não, nunca tive. Falei, sabe por quê? Porque os corretores aqui só querem vender. Sim. Gente, eu não estou falando mal, cada um tem a sua forma de agir, a sua forma de pensar. Estou colocando aqui para nós. Volta aquela questão de que assim, quando esse empreendimento for entregue, nós vamos estar aqui. Exato. Quando esse cliente... Tudo isso volta para aquela fase inicial de que nós vamos estar aqui sempre. Daqui a 10 anos, daqui a 7 anos eu vou estar na Praia Brava. Exato. A pessoa vai voltar na minha imobiliária e ela tem que me agradecer. E esses empreendimentos estarão aonde? Esses apartamentos que a gente vendeu para tantos investidores estarão conosco. Então nós estamos criando a nossa carteira do futuro. Exatamente. Entendeu? Daqui 3 anos, quando vários imóveis forem entregues na Praia Brava, que 2025 Praia Brava vai ser outra, né? Porque vai ser tudo entregue em 2025, cara, nós vamos estar com a nossa carteira. Sim. O nosso site, exclusivos, né? Muita coisa exclusiva e muitos produtos diversificados. Sim. Por quê? Porque quando a gente vende hoje, eu não estou vendendo hoje para esse cara. Eu quero esse produto dele daqui 3 anos para eu revender. Porque eu estou construindo a minha carteira daqui 3 anos. Aí esse cara que comprou por esse valor X hoje, daqui a 3 anos entrega por Y. Aí quando ele voltar, tu acha que ele não vai numa mesa de amigos falar que investiu na Praia Brava com a imobiliária X e ganhou os 500 mil, 700 mil, 800 mil? Exato, claro que vai. É nosso dever passar esse resultado para eles. Me virou uma chave assim, porque exatamente vem ao projeto inicial, né? Ou seja, aos princípios, a parte de básico. Ou seja, a gente investe sim em conhecimento, porque a gente passa todo o conhecimento para o cliente. A gente investe sim em segurança, em estar aqui, em mostrar que a gente está mostrando também para ele essa carta de investimento, esse resultado financeiro para ele. Ou seja, ao tempo todo a gente está vivendo o nosso princípio, vivendo o nosso propósito. Ou seja, por que a gente foi chamado? Cara, para prestar consultoria, para ajudar. A gente tanto lá atrás está ajudando no início com os corretores,
começando cliente. toda essa caminhada, que é algo que está no nosso coração, como com o cliente também. Como tu falou, cara, não tava nem para os 300 a mais do apartamento, eu tava em resolver o problema dele. Exato. Ou seja, eu queria trazer algo para ele que era até um pouco abaixo, na verdade, e entregar o lucro. Ou seja, o que a gente de fato quer? A gente quer entregar resultado. Exato. E quanto ao resultado no argumento, ou seja, a trajetória que a gente tem em um curto espaço de tempo, diga-se de passagem, cara, ela é muito intensa. Ou seja, é muito produto mesmo, é muito cliente, é muito resultado financeiro sendo entregue para eles. Os caras estão ganhando dinheiro também. Tem isso. Isso volta para a questão no início de que assim, embora tenham adversidades no meio do caminho, que a gente enfrenta muitas, né, na gestão, na empresa, enfim, a certeza do que é plantado, das sementes que a gente planta, é tão clara e tão forte que mantém tudo como tá, porque a gente sabe que a colheita é uma só. E olha, Bruno, você está falando, é uma coisa muito engraçada aqui, assim, se a gente não tivesse vivendo, nós 13 mais a nossa equipe, não teria como acreditar. Sim. Porque as coisas acontecem aqui de uma maneira que a gente fala assim, cara, como é que pode? Sobrenatural, né? De repente tudo... Não, é Tudo conspira, incrível, é uma coisa maluca, que nem aconteceu domingo comigo, de eu estar no container, porque nossos corretores estavam tudo em curso. Exatamente. Né? Estavam tudo em curso o final de semana inteira. Eu fiquei no container no plantão e eu saí para almoçar, mandei uma mensagem até para o Bruno, falei, eu vou almoçar, mas já volto. Em 3 minutos que eu estava caminhando, cara, o coração ardeu, eu falei, não posso sair lá, não posso sair, voltei, o que eu sentei, entrou cliente, sabe, e daí fora isso, aí um dia que, eu preciso de um tal apartamento assim, assado, do nada, entra no apartamento, assim, Sim. Acontecem umas coisas sobrenaturais aqui, Mas realmente, sim. e está muito baseado nisso que você acabou de falar, é a semente sendo plantada da forma correta. Muito isso correta. É a caminhada, né? A caminhada em fazer o certo, né? Ou seja, não se preocupe com o passado e não fique ansioso pelo futuro. Só faça o que tem que ser feito. Hoje. É preciso caminhar hoje, agora. E a gente sempre vai prezar isso. Ou seja, a gente vai estar sempre fazendo o que tem que ser feito para alcançar os resultados. É assim que se faz. É assim que a gente acessou nossos resultados. É assim que grandes empresários, grandes empresas, grandes corretores acessam também esses resultados, fazendo o que tem que ser feito. E galera, assim, a gente não tem como não querer parar esse podcast, né? Fala demais, né? Fala que a gente ama, do que a gente gosta. E assim, a gente vai longe. Se deixar, a gente vai fazer umas 2, 3 partes dele, cara. Que vai ter coisa pra contar. Uns 3 dias pode ver. A gente vai ter que fazer a versão 2. A versão 2. Porque... levar isso pra uma live também. Uma live, top, né? Cara, assim, falar do que a gente ama se torna leve, fácil, maravilhoso. Brilho nos olhos. Cara, não quer Brilho parar nos nunca. olhos. É doideira. Mas assim, irmão, eu acho que é só continuar fazendo o que a gente tem feito. Porque de fato a gente está construindo algo maravilhoso, algo único, algo sólido, puro, né? Algo sólido já. As experts próprias já contam sobre isso, né? Mas, cara, real. É isso que eu falo, é muito verdade, assim. Todo mundo que vem de fora tem a percepção de conhecer o nosso grupo e fala, cara, vocês são uma família, vocês são muito unidos, vocês têm que contar essas histórias. De fato é assim. E é assim que a gente vai fazer. Isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho de falar, eu encho o peito mesmo e falo, a gente realmente tem uma família aqui dentro. Sim. Teve uma vez que vocês estavam viajando, eu não lembro se vocês vão lembrar disso agora, mas eu vi algumas cenas acontecerem naquele dia aqui dentro que eu mandei no grupo, não sei se vocês vão lembrar. Eu mandei, gente, realmente a gente tem uma família aqui dentro. Lembram disso ou não? Eu lembro disso. Eu lembro disso. Lembra também. que eu falei, cara, realmente a gente tem uma família aqui dentro. Porque assim, o que acontece aqui dentro é incrível. Assim, mas só vivendo aqui para saber realmente. Tudo que a gente vier falar aqui, de nada vai adiantar, não vai conseguir achar a palavra certa para o que acontece aqui dentro, com essa união e com esse negócio que a gente conseguiu construir entre eles. Entre nós e eles. Sim. E principalmente entre eles, onde existe uma troca aqui dentro muito forte de tudo. E assim, ó, eu que já tive várias experiências no mercado imobiliário, tu também, né, Léo? Sabe da responsabilidade que nós 3 temos sobre isso. Do quanto é o nosso reflexo, sabe? Verdade. Essa energia que nós 3 temos, o que a gente tem com eles, dá liberdade para que eles tenham entre eles. Exato. Essa conexão. O quanto nós ajudamos, a gente está aberto. Nossa, a gente entrega tudo que tem e muito mais. Não existe uma... será que eu vou... Isso não vou entregar, porque se eu entregar isso vai ser melhor que eu. Sabe? Não existe isso. E isso que você falou é muito
é muito valioso e muito sério, porque assim, realmente eu me sinto muito responsável por eles. Sim. Muito responsável, assim, demais, assim, por eles, sabe? De tanto que quando eu cheguei aqui, o meu principal objetivo era nos primeiros 90 dias era que todos vendessem. Sim. Lembra? E a gente conseguiu em 60, com todos vendessem. Todos estavam capitalizados. E ninguém era do mercado. Ninguém do mercado, todos estagiários. Exatamente, todos é importante falar. É importante falar. Então, assim, essa responsabilidade que nós adquirimos, né, e pegamos para nós, realmente ela é muito, muito séria. Ela Sim, é muito séria. É uma coisa que são muitas famílias. Claro, cada um na sua individualidade. Tem o seu projeto com a gente, o seu propósito, o seu caminho. Então não é quem vende mais. Cada um tem o seu propósito aqui dentro, a sua nossa preocupação, nosso acompanhamento, na forma da pessoa, no jeito dela, com o seu start mais demorado ou não. Sim. Nós estamos ali um por um, tratando cada pessoa, cada semente ali. E o ser humano, ele é individual, né? Foi assim que Deus nos fez, né? Senão ele nos faria iguais, e a gente não é igual. Sim. E é exatamente esse respeito e essa honra que a gente passa aqui, né? Ou seja, olhando cada um de forma individual, com o seu coração, com as suas histórias. E eu acho que esse é o papel do... Eu acho não, eu tenho certeza absoluta. Esse é o papel do líder. O papel do líder é liderar, é pegar a mão, é mostrar e de fato abrir os caminhos, né? É uma realidade nossa, assim, por mais que todos os meses a gente tenha um grupo que vende e que traz muito negócio, que ocupa muito, principalmente tu, né, tá na frente das negociações, tá todo dia muito ocupado em visita, isso, aquele outro pedaço da equipe que não vende, não é esquecida por nós. E hoje eles não vendem, não é nem por falta de capacidade, né, Bruna? Sim. Eles não vendem realmente porque nichos um pouco diferentes. E outro, eles estão, né, fazendo parte daquele processo que nós temos aqui de desenvolvimento, né? Claro. Né? Hoje no nós início. temos, exato, nós temos os 3 grupos hoje, né? Sim. Dentro do nosso plano de carreira, aonde realmente tem um grupo que está maior destaque, que vai vender mais, que isso é normal, né? Que é uma coisa que a gente quer mudar. Né? Que a gente não quer mais um 20-80. A gente quer 80-20, é o contrário. A gente quer doideira, tá? Isso aí é pra dar um testemunho e escrever um livro essa história depois aí. É top. E sabe o que é mais engraçado de tudo isso? É que todo esse grupo, esse pequeno grupo que está iniciando, que está na fase de estudo, na fase de desenvolvimento, não estão nem preocupados em vender. Sim. Eles estão apaixonados de estar aqui dentro. Por quê? Porque eles estão tendo algo aqui que eles não teriam em outro lugar. Nem em faculdade, às vezes. Não tem. Então, assim, eles estão trazendo... Não é uma pressão nossa sobre vendas, é desenvolvimento. Desenvolvimento pessoal, porque o que eles aprendem aqui conosco, eles estão levando para a vida, eles levam para dentro da casa deles. E já vem mudanças, né? Exato. Nossa, isso que eu ia falar, muda até às vezes até a própria família, cara. Isso é honra, cara. Não, muda, com Mas, gente, certeza. assim... Vamos fazer o seguinte, um desafio? Vamos. Um recado, tá? Com curtas frases, para quem está com a gente assistindo isso aí, sobre liderança e sobre pessoas. Eu vivo isso, eu sinto isso, do quanto pessoas precisam se sentir parte do propósito da empresa, parte do processo, importantes nisso. A pessoa precisa se sentir importante por estar ali dentro. E quem tem que passar isso para ela são os líderes. Trazer ela para a base. Então, assim, todo liderado, além de estar à frente do grupo, protegendo, arrastando com o exemplo, ele tem que ter a preocupação de fazer com que a pessoa se sinta parte daquele projeto. Top. Nossa, top. E tu, conta lá. Vai lá, Léo. Uma mensagem. Cara, eu acho que a grande, para um líder, para um gestor, né, vamos falar assim, eu vejo que o que vai fazer com que você consiga fazer com que uma equipe tenha realmente resultados, mas não somente resultado financeiro, mas principalmente um resultado para a vida, e você fazer com que você seja uma pessoa, um líder admirável, né? Uma pessoa que faz com que as pessoas realmente evoluam e busquem algo que, se não for o que ela está fazendo no momento, busque outra coisa. Sim. Então, assim, o líder que consegue despertar na pessoa o desejo e a vontade de ser diferente, esse cara deve ser seguido. Exatamente. Se você consegue ter na tua equipe, se você consegue fazer com que a sua equipe tenha o desejo de fazer algo de diferente, e seja ela qual for. Ser diferente. Ser diferente. Desperta na sua equipe o desejo de fazer algo diferente.
Tanta clareza de que vou continuar, quanto isso não é pra mim. Exato. Isso é o resultado do líder. Exatamente. É realmente direcionar a vida da pessoa. Sim. Você tem que direcionar a vida dele. Da mesma forma que a gente direciona muitas vezes os clientes. Sim. Uma venda também é você liderar o cliente. Com certeza. Você também lidera o cliente quando você fala isso. E o que a gente faz? Qual que é o nosso papel? Abrir a mente dele para que ele tome uma decisão correta. Sim. Né? Para que ele tome uma decisão tranquila e próxima do que realmente ele gostaria. O mais próximo possível do que ele gostaria. E você liderar uma equipe é a mesma coisa. É você conseguir fazer com que a tua equipe tenha o desejo de ir para um próximo nível. É despertar o desejo para fazer algo de diferente. Boa. Vejo isso sensacional. Então tá, pra gente encerrar aqui, vamos lá. Aqui, né, de microfone. Liderar, para quem tem uma empresa, é de fato pegar a mão do seu cliente, do seu parceiro, do seu irmão, cara. A gente tem que entender que de fato a gente é irmão em Cristo. Então, quando a gente faz essa tomada de decisão, entendendo que é uma pessoa que é muito importante para ti, tu lidera ela, segurando na mão dela, faz exatamente o que tem que ser feito, ou seja, abre os caminhos, né? Ou seja, a gente tem que de fato colocar o coração às vezes à frente, mas trazer para ela a percepção de que ela tem que desenvolver 3 esferas, que é a física, que é a do coração e a intelectual. Ou seja, entregue resultado para os seus liderados. Faça que eles possam ter resultados. É despertar neles. Porque os resultados serão frutos. E esses frutos serão exatamente o que vocês vão utilizar para próximos níveis de caminhada. Então, assim, entregar resultado para os liderados é algo muito importante mesmo. É isso aí. Então, bora. Foi quase que engraçado isso, que quando a gente fecha lá o semestre, nós conversamos muito sobre o que aconteceu e tal, e foi quase que uma conversa dessas, né? Recapitulando tudo aquilo que a gente faz, muito legal. Pessoal, sei que agregou muito, e vocês principalmente conseguiram conhecer um pouco mais do que é a Brava Norte, como que a gente trabalha aqui dentro, vive aqui dentro, essa família. Todo mundo vem muito falar sobre isso na rede social, e agora vocês estão vendo mais de perto no podcast o que realmente é a energia que começa aqui de cima e que logo vocês vão conhecer nossos corretores, nossos parceiros, enfim, no próximo podcast. É isso aí. Tá bem? Mais um BravaCast então, né? Mais um BravaCast. Que top isso, gente. Adorei. Vamos fazer mais vezes. Vamos sim. Muito bom. Bora, é isso aí. Bora, galera. Valeu. Obrigado.